Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vai ser um vídeo mais diferente, beleza? Hoje eu não vou ter um tema específico para falar, tá? Vou abranger coisas em geral, coisas que eu tive muita dificuldade no começo, coisas que eu aprendi ao longo do jogo que me ajudaram, sabe? E principalmente muito sobre dinâmica do jogo, como que o jogo funciona, porque quando você entende como o jogo funciona, fica mais fácil para você definir metas, né? E com essas metas você vai conseguir evoluir bem mais rápido, beleza? Então, por exemplo, no começo eu fazia muito o que os outros mandavam, saca? Tipo assim, o cara falava assim, mano, upa tal herói, eu ia upava, saca? Sem nem saber o porquê, sem nem saber como que funcionava e tal. E a primeira coisa que eu tive que entender, assim, foi como que o jogo funcionava, né? Porque eu vim muito do FPS, jogava muito Valorant, Point Blank na época e tal. Então, esse tipo de jogo, assim, eu nunca tinha jogado, então não sabia como é que funcionava e tal. Mas, pessoal, basicamente, né, é da seguinte forma. Por exemplo, quando você pega aqui, cara, e ataca um jogador, por exemplo, vou atacar esse cara aqui, por exemplo. O jogo, ele leva todos as suas decorações, as suas tecnologias, né? Tudo em forma de números, meio que numa bagagem, e leva lá e ataca o cara. E aí, tipo, em milésimos de segundo ele calcula, ele combate as suas evoluções com as evoluções do cara, e aí quem tiver uma bagagem maior vai vencer. Então por isso que eu sempre recomendo você focar em pesquisa, em decoração, não ficar tão preocupado em questão de poder, tá? Porque muitas das vezes você vai conseguir vencer pessoas com poder superior em números, sabe? Assim, um poder total de herói, por exemplo, um poder total, né? Então, assim, não fica preso à questão de poder, tá? Por exemplo, na época eu tinha um pessoal da minha aliança, eu sempre recomendei o pessoal não usar squad misto, mas tinha um cara na minha aliança que ele usava, o que acontece? Ele tinha 3 armas exclusivas na época. Ele tinha a arma exclusiva do Tesla, da DVA e da Kim. Então, na mente dele, como os heróis dele tinham uma arma dourada, uma arma exclusiva, e dava um poder superior em números para ele, era um squad melhor, era o melhor squad dele. Só que, na verdade, os heróis dele batiam a cabeça, sabe? Nenhum ajudava o outro, meio que cada um lutava por conta própria, então acabava que ele sempre tomava para jogador mais fraco. Porque tinha um squadzinho certinho, tudo tanque, tudo avião, tudo míssil, tudo arrumadinho, sabe? Então acaba que o poder não significa tanta coisa assim, tá? Outra coisa, pessoal, na questão igual eu falei, da dinâmica do jogo, como é que funciona, né? A questão de soldados. Eu demorei a entender isso um pouco, sabe? Se você vier aqui, por exemplo, vou pegar alguém que eu ataquei aqui. Deixa eu ver se... Por exemplo, eu ataquei essa amiga nossa aqui só para analisar a pesquisa dela, etc. Se você reparar, quando eu ataquei ela e tinha um squad, né? O que acontece? Esse squad que ela colocou na defesa, vou mostrar para vocês aonde que você consegue colocar, tá? Quando você vem aqui, ó, clica no seu muro, clica na casinha e seleciona algum desses squads, esses squads aqui estão defendendo a sua base, beleza? Então quando alguém fala assim, coloca a defesa no muro, é isso aqui, ó, você tem que colocar um squad para defender. E quando você defende, né, quando, por exemplo, um cara vem me atacar, ele vai lutar com meus squads nessa ordem, ele vai lutar com o meu primeiro, com o segundo e o terceiro. Se o primeiro não matar ele, o segundo mata. Se o segundo não matar, o terceiro mata. Se nenhum matar, mano, tomei naquele lugar, porque eu perdi muito soldado. Porque cada tropa dessa aqui, pelo menos as minhas, né, que já tem a questão de unidades já bem avançada, cada soldado meu, deixa eu ver quanto que o meu squad carrega. Só um instante que eu vou ver pra vocês aqui agora. Se eu não me engano... Aqui, ó. Cada ataque meu, por exemplo, se eu ataquei essa pessoa aqui e todos os soldados morreram, eu perdi 2.695 soldados. Claro que muitos deles vão pro hospital, né? Inclusive é uma coisa muito boa de você analisar. Deixa eu mostrar para vocês algum aqui que eu ataquei,
que tinha defesa. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, acho que tinha um aqui embaixo. Esse aqui, ó. Aqui ele mostra, ó. Por exemplo, desse camarada aqui, eu ataquei ele, sabe? E ele aqui, no caso, não segurou meu ataque. Então, ele teve 634 soldados feridos, né? Deixa eu ver se mostra aqui qual que é a definição de cada um. Não mostra, mas aqui, ó. Ele teve 634 unidades feridas, 1.254 foram para o hospital, então ele consegue recuperar esses soldados, né, com o hospital, mas 203 foram mortas, tá? Então, nesse ataque, ele perdeu aí 203 soldados, certo? Sim, que não tem como recuperar nem nada. Mas, por exemplo, se eu ataco uma base que não tem defesa, né, eu não vou ter um squad para me impedir de invadir essa base, né? Então aqui, por exemplo, desse camarada aqui, ó, eu quero achar um que tem... Ah, tá, aqui no começo tem uma. Essa amiga nossa que eu ataquei, ela tava sem defesa no primeiro ataque. Então aqui, se você reparar bem, ó, quando eu ataquei ela não perdeu nenhum soldado referente ao squad, porque ela não tinha nenhum squad, né, ativo na defesa. Mas aqui, ó, nessa rodada de ataque, o lado defensor falhou, resultando em mais de 513 unidades no campo de treinamento morto. Então, por exemplo, como eu ataquei ela não tinha defesa, os soldados que morreram já foram os soldados que estavam no quartel, entendeu? E eles já morreram 513, não tem como recuperar, beleza? Então, que eu costumo fazer, tá, pessoal? Eu costumo deixar, eu até coloquei mais aqui, porque eu estava defendendo um pessoal, mas eu costumo deixar só meu primeiro. Porque se o cara for mais fraco que eu vou segurar, entendeu? Ele vai ter mais perca do que eu. E se ele for mais forte, ele vai atacar só meu primeiro squad, entendeu? Eu não vou ficar completamente sem defesa, né? Mas também não vou perder tantos soldados, né? Se ele for mais forte que eu e conseguir matar todos os meus squads, beleza? Então basicamente é isso. Resumindo, se você tiver com a sua defesa aqui, vamos supor que eu estou só com a minha primeira defesa, eu vou perder só 2.700 soldados. Mas se eu tiver com todas, eu vou perder isso vezes 3. Então eu vou perder bastante soldado. E se eu não tiver com nenhuma defesa, eu vou perder soldado diretamente aqui do meu quartel, né? Eu vou perder 513 soldados diretamente do meu quartel. Claro que essa numeração vai variar de acordo de pessoa para pessoa, com as suas pesquisas, etc. Mas basicamente isso é uma das coisas que eu consegui entender no início do game. O pessoal fala muito dessa questão de coloca a defesa no muro, eu ficava, claro, como é que eu vou fazer isso? Aí os caras me ensinou e tal, mas nunca entendi o porquê e tal. Mas é basicamente por isso, tá? Então com defesa aqui você coloca o seu squad pra te defender, beleza? Vamos pro próximo tópico. Eu tinha pensado alguma coisa, eu tô sem roteiro, tô falando tudo que dá na mente, entendeu? Vamos falar agora sobre a questão, deixa eu ver aqui, uma coisa que na época eu tinha muita dificuldade, que era entender o relatório de combate, beleza? Quando você consegue entender o relatório de combate, você consegue analisar o que você precisa melhorar e tal. Então vou passar algumas dicas aqui para vocês. Eu vou tentar ver alguma aqui que eu tenho. Eu sempre gosto de usar esse cara aqui porque eu matei todos os squads dele facilmente. Então aqui, pessoal, eu vou pegar um que eu perdi, quer ver? Eu vou lá na arena e vou ver um que eu perdi. Eu esqueci que a gente tá com a arena lá aberta. Olha, por exemplo, essa pessoa aqui é da nossa aliança aqui do servidor. Eu fui contra ela só para me poder ver como é que tava, para me comparar com ela. Bom, basicamente o nosso poder é quase o mesmo aqui, 42,3 e dela 42,6, mas é porque ela tá com um nível a mais na minha frente, né? Então ela tá com 5 níveis a mais em cada herói. Bom, o meu drone está um pouco superior ao dela, se você reparar aqui em cima, o meu tá com 8 milhões, dela tá com 7,7, tá? Mas basicamente deve ser porque eu tô com um pouco mais de chip do que ela, eu tô com 17, ela tá com 15, tá?
Equipamento tá mais ou menos a mesma coisa ali, não tá tão longe. Se você reparar que o meu tá melhor. Mas eu gosto muito de comparar também pesquisa. Igual, a minha pesquisa está com 10.6 e a dela está com 9.6. Mas por quê? Geralmente, quem está atacando tem uma vantagem nas pesquisas, beleza? Então isso é comum. Geralmente é comum você ter uma diferencinha aí entre a pesquisa atacando e a pesquisa defendendo. Tanto que a minha aqui eu tenho 10.6 milhões atacando, mas defendendo eu tenho 8,5 ali mais ou menos, tá? Bom, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer para comparar o que eu tenho que melhorar, né? Já que eu perdi isso aqui. Bom, nas pesquisas eu estou bem melhor do que ela, né? Do que essa pessoa aqui. Agora, em questão de decoração, ela tem uma vantagem sobre mim. O que ela tem uma vantagem aqui, ó? Por exemplo, eu tenho mais HP de herói que ela, mas ela tem mais ataque de herói e soberano, né? Eu tenho mais defesa, ela tem mais quantidade de tropa. Ela tem mais redução de dano do que eu. Dano crítico tá igual. Ela tem mais dano de habilidade e o aumento de dano ao monstro é o mesmo. Então provavelmente eu teria que focar aqui em redução de dano, né? E quantidade de tropa. Até o aumento de dano da habilidade também eu teria que focar bem. Então eu venho aqui nas minhas decorações. Vou mostrar para vocês. Eu venho aqui nas decorações e procuro, né, os que vão me dar esses buffs que eu estou procurando. Por exemplo, redução de dano, se eu não me engano, é esse aqui. Se você ver aqui, ó, o nível 3 dele já dá uma redução de dano, né, 1%. Então eu teria que focar nessas decorações que dão esse tipo de buff, né? Bom, basicamente decoração é isso, né? Agora vamos voltar lá e vamos analisar o restante aqui. Deixa eu ver. Questão de herói, a gente não falou, né? Aqui, ó. Ela tá ligeiramente na minha frente em relação à arma exclusiva. Ela tá com a DVA dela no 27, a minha tá no 24. Mas é uma coisa que eu já tô evoluindo, tá? A minha DVA já vai subir agora. Eu consegui pegar nível 20 na Skyler hoje. Então eu devo pegar aí a DVA nível 30 agora. É meu próximo objetivo. O equipamento dela tá ligeiramente na minha frente também, tá um pouquinho só. Eu não consegui. Ela tem aqui no caso 7 arma vermelha. Eu só tô com 3,5, né? Mas porque eu tô com dinheiro aqui para comprar, só que a minha a loja de temporada já acabou. Então eu não consigo comprar mais. Eu precisava de mais um para eu poder fazer o meu radar, né? O radar aqui vermelho, beleza? Mas assim, ligeiramente na minha frente também, nada que vá assim, você tá muito na sua frente. Deixa eu ver aqui. Equipamento um pouquinho na frente. Deixa eu ver como é que tá as habilidades. Tá mais ou menos igual. A gente não tá com tanta diferença assim, né? Bom, basicamente eu acho que eu perdi isso aqui foi por causa do nível dos heróis mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que fala sobre isso aqui. Sobre o nível dos heróis, mas eu acho que não... Deixa eu ver o poder do herói, da habilidade... 751... Aqui, é isso mesmo lá. O poder do herói, né? O meu tá um pouco inferior ao dela, né? O restante está mais ou menos a mesma coisa. O poder da unidade também está um pouquinho inferior. O drone está igual. Soberano meu acho que está superior, deixa eu ver. Não, um pouquinho inferior também. 884, meu 825. Meu chip está 911, o dela está bem inferior. Então aqui, ó, tanto que até o jogo te recomenda algumas coisas aqui, ó. Foi uma disputa acirrada, a Mônica sugere essas atualizações. Subir os meus heróis para o nível 165 e subir a base por 33, né? Então, é basicamente isso. Pessoal, também o pessoal me pergunta muito sobre a questão quando, por exemplo, às vezes você está numa disputa acirrada com uma pessoa, aí você ataca ela, certo? Aí você consegue vencer. Quando você vai jogar o segundo ataque,
aí você não consegue vencer, porque é uma disputa muito acirrada. Então isso depende muito dos heróis, por exemplo. Se um herói aqui deu um dano crítico muito, assim, muito alto, pode ser que no próximo ataque ele não consiga dar o mesmo crítico. Então você vai perder, entendeu? Ou então ao contrário, você deu um dano crítico muito alto nele agora, mas na hora da defesa é ele que te deu um dano muito crítico, né? Ele te acertou vários acertos críticos. Aí então isso varia também, é meio aleatório, sabe? Então por isso que às vezes você tá num como é que eu posso dizer, num ataque assim, aí você ganha a primeira, a segunda você não ganha, sendo que os squads são o mesmo. É por isso, entendeu? Pode ser que às vezes você consiga acertar um dano maior de crítico e tal, e na segunda vez que você for atacar, isso não aconteça. Eu também reparei, pessoal, que quando você ataca, a sua proporção de unidades mortas é bem maior do que quem está defendendo. Eu reparei isso no começo também, sabe? Então, assim, eu evito atacar pessoas que eu sei que eu vou perder, porque geralmente a quantidade de morto é bem maior do que quem tá defendendo, sabe? Mesmo que seja uma disputa bem acirrada, assim. Bom, pessoal, é basicamente isso, né? Então, deixa eu ver agora mais alguma coisa aqui. Eu queria explicar um pouquinho sobre o VS, só que a gente tá criando uma aliança nova aqui no servidor, e eu tô sem o VS aqui por enquanto, mas eu quero fazer um guia de todos os dias do VS, porque eu lembro que na época isso era uma coisa que a gente batia muito na tecla. O pessoal não sabia o que fazer no VS, não sabia o que guardar, o que economizar para ter uma pontuação boa no VS. Então foi uma coisa que a gente bateu muito na tecla na época, saca? Mas basicamente é isso. Pessoal, outra coisa, sobre a questão aqui dos soldados, né? Na época que eu estava começando, o que o pessoal recomendava a gente fazer? Eu não sei se isso funciona hoje ainda, beleza? Mas geralmente o pessoal falava assim com a gente que era pra gente fazer um quartel de cada nível. Que, por exemplo, ó, o meu eu tenho no nível 20, que eu consigo fazer heróis nível 7. Depois eu consigo nesse aqui fazer heróis nível 8. Depois nesse aqui fazer heróis nível 9. E depois nesse aqui fazer os heróis nível 30, né? Então, o que o pessoal falava com a gente? Cara, vamos supor, fabrica aqui o nível 20, né? Desculpa, o nível 7. E aí depois você vai passando ele pros outros quartéis. Por exemplo, se você vier aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho algum... Não, pior que tá tudo já com coisa alta. Mas se você vier aqui, por exemplo, ó, e clicar, aí no caso vai estar aqui a quantidade que você tem de nível 7. Aqui no cantinho aqui, ó, vai aparecer uma setinha. Aí você clica na setinha, essa setinha serve para você atualizar aqueles soldados que já tem, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui soldados nível 7 e eu vou transformar esses mesmos soldados em nível 8. E eu vou fazendo isso até chegar na minha unidade máxima, que no meu caso é a unidade 10, beleza? Então, basicamente é isso aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para eu falar para vocês. O foda é que eu não lembro muito do meu início, então eu tô falando basicamente o que eu tinha, sem dúvida, com certeza, né? Mas basicamente é isso. Questão de herói, né? É igual eu já expliquei em outros vídeos, vou até deixar aqui para vocês, vou falar resumidamente, mas vou deixar para vocês aqui um vídeo, né, que eu fiz mais exclusivo para isso. Claro, fazer formação aqui certinha, tudo com herói, tudo com tanque, tudo com míssil, isso que vai te dar uma vantagem absurda, beleza? Basicamente é isso aqui. Questão aqui, nesse cantinho aqui, pessoal, vocês conseguem escolher qual chip que você vai usar, né? Qual chip que você vai usar nesse squad. No meu caso aqui eu estou usando o chip de avião porque eu tenho um avião. Mas se você, por exemplo, quiser trocar o chip, é só você vir aqui, tá? E trocar. Mas basicamente, vamos falar um pouquinho sobre drone também. Drone é bom. Pessoal, o drone é uma coisa que eu recomendo vocês a upar sempre, porque é igual um amigo meu me disse uma vez, e eu sempre lembrei disso. O seu drone, ele é seu melhor amigo. Ele é um soldado que não morre. Ele vai atacar do início ao fim. Vai atacar, defender, dar buff. Então, é muito bom você tá upando isso aí, tá?
Principalmente economiza engrenagem e tal, e vai upando os níveis dele, tá? Porque, por exemplo, no começo é bem fácil, você tem ali 200 engrenagens, mas olha para você ver a quantidade que é do 145 por 150, é 5.000 engrenagens. Tô na luta e deve ter quase uns 2-3 meses já, velho. Então, mas assim que acho que nessa semana ou na próxima eu consigo já liberar ele. Eu aumentei segunda-feira agora para a última atualização, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre componente de drone. Pessoal, esses componentes de drone aqui, ele te dá muita força. Quando você atualiza ele do nível 8 para o nível 9, te dá uma força absurda. Seja no poder total de herói, seja no squad. Ele é uma coisa boa que ele te dá poder em todos os squads, entendeu? Então, por exemplo, se eu evoluir aqui 0.3 milhões no meu squad, seja no primeiro, no segundo, no terceiro, vai aumentar a mesma coisa, beleza? E isso aqui, quando você aumenta, você ganha vida de drone, ganha HP de herói, ataque, nossa, muita coisa. Então isso aqui te ajuda demais, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre esses níveis aqui. Quando eu comecei, realmente não tinha essa questão de nível, sabe? Isso também dá um poderzinho legal, tá? Porque você consegue aumentar um pouco a vida do drone, você consegue aumentar o ataque só com isso aqui. E como é que funciona essa questão do nível, né? Por exemplo, os meus chips aqui já são todos dourados. Então, os chips que o jogo entende que é desnecessário, que seriam os roxos, né, para mim, ou seja, chips inferiores aos que eu já tenho, ele entende que estava lá à toa, entendeu? Então, ele praticamente me deu aqui um jeito de usar esses chips que estavam inutilizáveis, sabe? Que seriam os chips roxo ou então inferiores a isso, né? Então, quando eu ganho um chip roxo nesses baús aqui, ele automaticamente vira pontos aqui nesse nível. E a cada vez que eu aumento o nível, eu ganho também um pouquinho de poder, tá? E também, outra coisa, aqui tem a questão dos níveis. Quando você atinge o nível 10, você libera o chip de habilidade nível 10, certo? Quando eu comecei a jogar, você comprava isso com diamante. Você comprava o chip nível 3 com 10 mil diamantes, aí você comprava o chip nível 4 com outra quantidade de diamantes e tal. Isso aqui fez com que você não precisasse gastar diamantes para liberar. Isso foi muito legal também. Então, no nível 150 você libera para o Squad 2, no nível 300 você libera para o Squad 3, né? E no nível 450 você libera para o Squad 4, beleza? Aqui vai aumentando também, mas é uma coisa fora da nossa realidade por enquanto. Agora a questão de chip, pessoal. A questão de chip, o pessoal sempre me pergunta como é que eu consegui um chip tão alto assim e tal. Eu sempre tive muita sorte. Quando eu abro esses baús aqui, seja o dourado, seja o roxo, azul, o verde, sempre eu ganhei chip de helicóptero. Então eu sempre consegui evoluir bem mais rápido. Vocês podem reparar aqui que a minha proporção de avião pro tanque e pro míssil é bem, tipo assim, bem desproporcional. Por isso, porque eu ganhei muito chip de avião, entendeu? Isso aqui também influencia muito no seu ataque, na sua defesa. Se você reparar, cada chip aqui tem a sua característica. A de cima aqui é mais a questão de ataque, né? Habilidade de ataque. A do meio aqui, uma habilidade inicial. Quando você começa a batalha, você ganha alguns buffs. A da direita aqui é habilidade de interferência. Por exemplo, quando o drone bombardeia, seus heróis de aeronave da linha de trás recebem um aumento de dano. Ao mesmo tempo, o dano de todas as táticas inimigas é reduzido. Então você reduz o inimigo e aumenta o seu de interferência. E aqui o de defesa, no início da batalha você ganha alguns atributos de defesa e a sua linha de frente ganha 30% até o fim da batalha. Então olha para você ver como é que te ajuda, né? E quanto mais você aumenta aqui, mais você consegue aumentar esses buffs. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu não vou falar muito de pesquisa não, porque é um vídeo muito longo. Pesquisa eu vou só colocar aqui para vocês no card aqui, né, sobre o vídeo de pesquisa que a gente tem, que é um guia muito legal para você acompanhar se você for iniciante e tal. Então, não vou falar muito não, mas basicamente eu recomendo você no início
focar na questão de desenvolvimento, economia e unidades, beleza? E sim, se você quiser já upar um heróizinho também é legal, se você já tá mais no intermediário, né? Tá aí no nível 20, 25, 27, conseguiu o seu T9 e tal, já focarei em forças especiais para você conseguir o seu T10, beleza? E meio que upando também em questão de herói, eu sempre gosto de upar o herói aqui, tá? Recomendo você colocar a equipe 1 no máximo, tá beleza? Para você ter esses benefícios da equipe 1. E se você já tem o T10, né? Você já tá um pouco mais evoluído, tá no nível 30 ali já, subindo já pro nível 35, né? Recomendo você a focar em cerco para capturar e fortificação de defesa e nas suas exclusivas, né? No meu caso aqui é avião, então focarei aqui no avião. Mas assim, vou colocar para vocês o cardzinho aqui para você acompanhar com mais detalhes a questão de pesquisa, beleza? Pessoal, basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida aí, tá? Manda pra gente, compartilha esse vídeo com os amigos, né? Se faltou alguma coisa que eu falei, se alguma coisa que eu falei eu não entendi, você não entendeu e quiser que eu explique novamente, deixa nos comentários aí, beleza? E é nóis, tamo junto!